Eu sou a Luana do blog Estante da Lulis e hoje vou falar sobre livros que trazem consigo um pedaço da história. Livros ambientados na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Curtiu? Então pega um café e vem comigo! E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perde tempo não, já se inscreve, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos, deixe seu like também para ajudar na divulgação do canal e me acompanha nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal e também para me conhecer melhor. Há 75 anos, em 1945, a Alemanha e o Japão se rendiam, dando fim à Segunda Guerra Mundial. Quem me acompanha lá no blog já sabe que eu sou apaixonada por história. Eu separei aqui alguns dos muitos livros que eu tenho aqui na minha estante. Começando por este best-seller lançado em 2005, que já teve uma adaptação cinematográfica, A Menina que Roubava Livros. Eu tenho duas edições, esta e essa daqui, com a capa do filme. 1939, início da Segunda Guerra Mundial. A Liesl está em uma viagem de trem com o seu irmão rumo ao encontro de sua família adotiva. Eu não vou dar muitos detalhes aqui para você que ainda não leu A Menina que Roubava Livros, mas posso adiantar a vocês que o interessante dessa obra é que quem narra a história é a morte. Sim, quando a morte conta uma história, você deve parar para ler. O que eu gostei bastante nessa leitura foi a forma como a obra traz no enredo a literatura e todo esse mundo em plena Segunda Guerra Mundial. E continuando a falar de literatura em plena Segunda Guerra Mundial, mais uma história de pessoas que não se renderam ao terror da guerra e buscaram a serenidade munindo-se de livros em A Bibliotecária de Auschwitz. Um best-seller do autor espanhol Antonio Iturbi, que vai nos contar como foi manter uma biblioteca infantil clandestina no campo de extermínio. Para vocês entenderem melhor o enredo, eu vou ler uma conotação aqui. Enquanto durou, o Bloco 31 abrigou 500 crianças e vários prisioneiros conhecidos como conselheiros, e apesar de estrita vigilância a que estava submetido, contou, contrariando todos os prognósticos, com uma biblioteca infantil clandestina. Era minúscula, consistia em 8 livros. Ao fim de cada dia, os livros, com outros tesouros, tais como remédios e alguns alimentos, eram confiados a uma das meninas mais velhas, cuja tarefa era escondê-los toda noite num lugar diferente. E no livro, o autor se baseia na história real dessa sobrevivente do Holocausto. Inclusive, a Dita ainda é viva. Eu vi recentemente uma entrevista dela à televisão francesa. E não se pode falar em livros da Segunda Guerra Mundial e não falar de O Diário de Anne Frank. Eu tenho ele nessa edição de bolso aqui. Eu tinha uma outra edição, mas acabei emprestando e nunca mais voltou. Então, eu acabei comprando esse daqui. Como todos sabem, Anne Frank era uma garota judia de 15 anos que manteve um diário enquanto estava no esconderijo com a família e mais algumas pessoas até que esse anexo secreto foi descoberto. Ela morreu no campo de concentração e esse diário foi encontrado e entregue ao pai dela, que era o Otto Frank. Então, o Diário de Anne Frank é o relato dela sobre o Holocausto, trazendo tudo que ela e a família dela passaram neste período tão triste da história mundial. E depois de Anne Frank, nós temos o relato da irmã dela, a Eva Schloss. Elas nunca tiveram uma convivência. A Eva era filha da mulher com a qual o Otto se casou mais tarde. A Eva morava na Áustria, foi enviada com a família para Auschwitz. Somente ela e a mãe dela sobreviveram ao Holocausto. A Eva relata como foi passar por tudo isso. É um enredo que tem um peso muito grande. E do autor da trilogia Queda de Gigantes, Ken Follett, mais um livro inspirado em fatos reais. As Espiãs do Dia D. Foi o dia decisivo, quando os aliados decidiram cortar a comunicação das tropas nazistas na França com o alto comando alemão. No livro, Ken Follett nos conta como foi a missão da ex-tradutora Felicity Clare, que passou 3 anos infiltrada em território francês e é recrutada para treinar um grupo de mulheres na Inglaterra que falem fluentemente o francês, a fim de destruir então a central telefônica dos nazistas. Continuando nessa onda de espiões, nós temos o thriller também baseado em fatos reais,
O Espião de Hitler, escrito pelo jornalista John Humphreys. E esse livro aqui, gente, é o seguinte: em O Espião de Hitler, o escritor e jornalista John Humphreys usa sua consagrada habilidade jornalística para criar um thriller que investiga documentos do passado e elucida um dos mistérios pendentes da última guerra mundial. O autor, por ser jornalista, ele teve acesso a esses documentos. Então, o livro é baseado na investigação desses documentos. O autor nos conta aqui como foi o esquema de espionagem durante e depois da guerra. É como se fosse uma espécie de biografia, porém é uma leitura que agrada a poucos. E essas, então, foram as indicações de livros ambientados na guerra que eu tinha para mostrar para vocês. Se você gostaria de ver mais livros ambientados na guerra, deixe aqui nos comentários. Quem sabe eu possa estar fazendo uma parte 2, já que eu tenho muitos livros que se passam neste período da história. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like, que ajuda bastante na divulgação do canal, e inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e me acompanhe também nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela para vocês. Beijos e até o próximo vídeo!